Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Outra vez estamos juntos aqui no nosso santuário. Depois aí de uma final de tarde ontem, hoje um começo de manhã meio parecendo um pouco de chuva, mas um calor que abafa todos nós. Mas vamos falar de Deus, falar da graça dele, falar do amor do 24º domingo do tempo comum. E a pergunta que Jesus vai fazer: o que as pessoas dizem a meu respeito? Quem elas dizem que eu sou? Um vai dar uma resposta para cá, o outro vai dar outra resposta para lá. E aí Jesus vai ouvir tudo isso. Vai falar, tá bom, isso são as pessoas que não convivem comigo. Isso são as pessoas que vivem longe de mim. Mas e vocês que comem comigo, conhecem a minha vida, andam do meu lado? Quem eu sou para vocês? Eu acredito que os discípulos olharam um para a cara do outro, aquela situação, e agora? A resposta que a gente for dar pode estar errada? Como nós vamos fazer? Pedro toma a decisão. A maior profissão de fé que nós falamos é quando Pedro diz assim: tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Quando Pedro fala isso, parece que a humanidade inteira responde. Por quê? Porque Pedro fala em nome daquela comunidade. E para nós que temos aí a situação do Papa e tudo mais, e gostamos desta ideia, então como se fosse uma resposta da igreja. A igreja responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí nós podemos pensar assim, irmãos, de onde veio essa resposta de Pedro? Quem inspirou Pedro a isso? Pedro conhecia Jesus? Conhecia. De que forma? Primeiro ouvia falar, depois fez parte, abandonou toda a sua vida para seguir este homem, deixou todos os seus projetos. E aí? A resposta dele vem do quê? Vem daquilo que Jesus fala: Pedro, você é feliz. Sabe por quê? Porque não foi os homens que te ensinaram isso, não foram as cadeiras de faculdade que te ensinaram isso, não foi a experiência de ouvir outras pessoas, mas foi a própria ação de Deus. Isso, na minha concepção e na minha cabeça, é fantástico. Por quê? Porque só pode falar de Jesus realmente quem convive com Ele, quem faz parte da sua vida, quem está do lado dele. E isso serve até para nós. Quando falamos de alguém, alguma coisa que é verdade, alguma coisa que não é, por quê? Quando eu falo de algo que eu sei, que eu conheço, que eu confirmo e que eu atesto embaixo, eu faço valer verdade. Mas e quando eu não conheço o que eu falo? É chamado do quê? Comumente chamamos de fofoca. Então Pedro fala daquilo que o coração dele mandou, inspirado pela graça de Deus. Daqui a pouquinho muda o assunto, sai daquele homem da glória, sai daquele homem da esperança de toda a humanidade, e Jesus começa a falar sobre o sofrimento, começa a falar sobre a morte, sobre a paixão que ele vai passar. No mesmo instante, esse mesmo Pedro vai chamar Jesus do lado e vai falar para ele assim: viu, o pessoal está ficando com medo, para de falar essas coisas. Sabe por que Pedro fez isso? Porque nós estamos acostumados e queremos só mensagens de ânimo, só mensagem que nos coloquem para cima, como numa linguagem popular, que nos dê um up. Mas a vida não é marcada só disso. A vida não é marcada só por coisas de alegria, de euforia. A vida tem sofrimento, tem tristezas, tem dificuldades. E Jesus sabe muito bem disso. E quando ele relata ali a sua paixão e morte, Jesus está falando para eles: olha, estejam preparados, estejam prontos, porque vocês não sabem o dia de amanhã, vocês não sabem o que vai acontecer. E Pedro, ao falar isso para Jesus, olha, Jesus disse para ele: bem-aventurado és tu, Pedro. Por quê? Porque foi Deus que te revelou. Agora Jesus vai falar para ele: afasta-te de mim, Satanás. Por quê? Porque você pensa as coisas dos homens, você não pensa as coisas de Deus. E isso, irmãos e irmãs, é uma grande dificuldade para nós, porque o nosso pensamento é um pensamento pequeno ali, ó. Pensamos só naquele momento, talvez no calor das emoções, falamos, gritamos, gesticulamos. Quando paramos e pensamos assim: viu, o que eu preciso fazer?
Qual o caminho que eu tenho que tomar? Qual a decisão que eu tenho que seguir? E aí então é necessário voltar, mas realmente uma volta que faça mudar de vida. E Pedro teve que perceber isso por quê? Porque ele sabia que Jesus passaria pelo sofrimento. Agora, o sofrimento de Jesus tem uma causa, a nossa vida. O sofrimento de Jesus é por causa de nós que ele vai morrer, é por causa dos nossos pecados, é por causa das nossas faltas, dos nossos fracassos. Então Jesus sabe muito bem de tudo isso, mas ele sabe também que a mão de Deus está com ele. E nós precisamos confiar nisso. E nós precisamos esperar tudo isso. Por quê? Porque a morte de Jesus vai ser o sinal da remissão da humanidade. Agora, não podemos esperar só a festa, é preciso esperar a morte. Eu não posso só proclamar o Jesus ressuscitado, eu tenho que proclamar também o Jesus crucificado. Eu tenho que proclamar também o Jesus morto. Tanto que São Paulo escreve no outro momento, nós pregamos Jesus morto e crucificado. Crucificado e morto. Então veja, a pregação nossa vem primeiro da morte e depois o anúncio da ressurreição. Então não podemos nos escandalizar disso. Não podemos pensar que é escândalo, é sofrimento a morte. A morte de Jesus foi escandalosa, ponto final. Mas é ela que nós pregamos. Por quê? Porque através dessa morte veio a remissão. E através da remissão veio a vida nova. E é essa vida nova que eu convido vocês a buscar. Que eu convido vocês a testemunharem. E vai acontecer quando? Quando nós abrirmos realmente espaço para entender o projeto, a graça e o amor de Deus. A proposta hoje é essa, o convite é esse. Que cada um de vocês possa fazer essa experiência de Deus. E nessa experiência transformar a sua vida segundo o coração, a bondade e a misericórdia. Neste final de semana, nossas missas aí nos horários normais, 5h30 da tarde lá no São Francisco, 19 horas aqui no sábado. Domingo, às 9, às 11 e às 18 horas, tá bom? Então todos são convidados aí, nos ajudar através do dízimo, da oferta, da doação para as famílias carentes. Café, farinha de milho, e eu não lembro o terceiro ponto. Mas são 3 coisas que pediram aí. Padre, mas não tenho nada disso, eu quero levar qualquer coisa. Traga. E além de tudo, não esquecer das guloseimas para as crianças. Porque nós já queremos começar a arrecadar isso para montar os kits aí para entregar. Porque daqui 1 mês praticamente é Dia das Crianças. E nós queremos ver, através dos olhos e da alegria delas, a nossa paróquia, o nosso santuário, fazendo essa alegria chegar no coração delas, tá bom? Não esqueçam as suas máscaras, não esqueçam o álcool em gel, não esqueçam o cuidado, tomem a vacina, já que você não quer tomar por você, tome por mim, porque eu não quero morrer, eu quero viver, e outros tantos querem, então a vacina é um gesto de amor, não por você mesmo talvez, já que você vai bater o pé e dizer que não quer, mas por aqueles que você ama, por aqueles que estão do seu lado. Coloque isso na sua vida e no seu coração. Tomar a vacina é um gesto de amor. Deus abençoe a todos, que a graça dele seja derramada constantemente e nós nos encontramos na Sagrada Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Deus abençoe a todos.